A Teosofia original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1, resumo, escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Resumo, tradução do original na íntegra. Continuação. De acordo com a filosofia hermético-cabalística, de Paracelso é Heliaster, o ancestral do prótilo recém-nascido, introduzido pelo Sr. Crookes na química, ou protomatéria primordial, que evoluiu de si mesmo o cosmos. Quando a evolução ocorreu, o Heliaster se dividiu, derretia e dissolvia, desenvolvendo dentro de si o Ideos ou o Caos, chamado respectivamente Mysterium Magnum, Iliadus, Limbus Major ou matéria primordial. Essa essência primordial é de natureza monística e se manifesta não apenas como atividade vital, uma força espiritual, um poder invisível, incompreensível e indescritível, mas também como matéria vital da qual consiste a substância dos seres vivos. Nesse ideário da matéria primordial, ou protótipo, que é a matriz de todas as coisas criadas, está contida a substância da qual tudo é formado. É o caos, do qual o macrocosmo, e mais tarde, pela evolução e divisão da Mysteria Specialia, cada ser separado surgiu. Todas as coisas e todas as substâncias elementares estavam contidas nele em potencial, mas não de fato. O que faz o tradutor, Dr. F. Hartmann, justamente observar que parece que Paracelso antecipou a descoberta moderna da potência da matéria, 300 anos atrás. Este Magnus Limbus, então, ou Heliaster, de Paracelso, é simplesmente nosso velho amigo pai-mãe, antes de aparecer no espaço da segunda e de outras estâncias. É a matriz universal do cosmos, personificada no caráter duplo do macro e microcosmo, ou do universo e do nosso globo, por Aditi Prakriti, a natureza espiritual e a física. Pois achamos explicado em Paracelso que o Magnus Limbus é o viveiro do qual todas as criaturas cresceram, no mesmo sentido em que uma árvore cresce de uma pequena semente, com a diferença, no entanto, que o grande limbus origina-se da palavra, enquanto o limbus menor, a semente terrestre ou esperma, retira-o da terra. O grande limbus é a semente da qual todos os seres vieram, e o pequeno limbus é cada ser último, que reproduz sua forma e que foi produzido pelo grande. Este último possui todas as qualificações do grande, no mesmo sentido que um filho tem uma organização semelhante à de seu pai. Quando Heliaster se dissolveu, Ares, o poder de dividir, diferenciar e individualizar, Forhat, outro velho amigo, começou a agir. Toda a produção ocorreu em consequência da separação. Foram produzidos a partir de Ideos, os elementos de fogo, água, ar e terra, cujo nascimento, no entanto, não ocorreu em modo material, ou por simples separação, mas por combinações espirituais e dinâmicas, nem mesmo complexas. Por exemplo, mistura mecânica em oposição à combinação química, assim como o fogo pode sair de uma pedra ou uma árvore de uma semente, embora originalmente não haja fogo na pedra, nem uma árvore na semente. Espírito é viver,
e vida é espírito. E vida e espírito, Prakriti Purusha, produz todas as coisas, mas elas são essencialmente uma e não duas. Os elementos também têm cada um o seu próprio Iliaster, porque toda a atividade da matéria, em todas as formas, é apenas um eflúvio da mesma fonte. Mas, a partir da semente, crescem as raízes com suas fibras, e depois a haste com seus galhos e folhas, e finalmente as flores e sementes. Da mesma forma, todos os seres nascem dos elementos e consistem em substâncias elementares das quais outras formas podem surgir, apresentando as características de seus pais. Essa doutrina, pregada há 300 anos, observa o tradutor, é idêntica à que revolucionou o pensamento moderno, depois de ter sido colocada em nova forma e elaborada por Darwin. Foi ainda mais elaborado por Kapila na filosofia Sankhya. Os elementos, como mães de todas as criaturas, são de natureza invisível e espiritual, e têm almas. Todos nascem do Mysterium Magnum. Compare isso com o Vishnu Purana. De Pradana, substância primordial, presidida por Kshatrajna, espírito corporificado, procede a evolução dessas qualidades. Do grande princípio Mahat, intelecto universal ou mente, procede a origem dos elementos sutis e, a partir deles, os órgãos dos sentidos. Assim, pode ser demonstrado que todas as verdades fundamentais da natureza eram universais na antiguidade e que as ideias básicas sobre espírito, matéria e universo, ou sobre Deus, substância e homem, eram idênticas. Tomando as duas filosofias religiosas mais antigas do mundo, hinduísmo e hermetismo, das escrituras da Índia e do Egito, a identidade das duas é facilmente reconhecível. Isso se torna aparente para quem lê a mais recente tradução e renderização dos fragmentos herméticos que acabamos de mencionar, por nossa lamentada falecida amiga, doutora Anna Kingsford. Desfigurado e torturado, como estes foram em sua passagem pelas mãos gregas e cristãs sectárias, a tradutora aproveitou de maneira mais inteligente e intuitiva os pontos fracos e tentou remediá-los por meio de explicações e notas de rodapé. E ela diz: a criação do mundo visível pelos deuses trabalhadores ou titãs, como agentes do Deus Supremo, é uma ideia completamente hermética, reconhecível em todos os sistemas religiosos e de acordo com a pesquisa científica moderna, que nos mostra em todo lugar o poder divino operando através das forças naturais. Esse ser universal, que contém tudo e é tudo, põe em movimento a alma e o mundo, tudo que a natureza compreende, diz Hermes. Na unidade múltipla da vida universal, as inúmeras individualidades distinguidas por suas variações são, no entanto, unidas de tal maneira que o todo é um, e que tudo procede da unidade. Deus não é uma mente, mas a causa que a mente é. Não é um espírito, mas a causa que o espírito é. Não é a luz, mas a causa que a luz é. O exposto acima mostra claramente que o divino Pimander, por mais distorcido em algumas passagens por suavização cristã, foi, no entanto, escrito por um filósofo, enquanto a maioria dos chamados fragmentos herméticos são a produção de pagãos sectários, com tendência a um ser supremo antropomórfico. No entanto, ambos são eco da filosofia esotérica e dos Puranas hindus. Compare
duas invocações, uma com o Todo Supremo hermético, a outra com o Todo Supremo dos arianos posteriores. Diz um fragmento hermético citado por Suídas. Veja A Viagem do Mundo, da Sra. Kingsford. Eu te conjuro, céu, obra santa do grande Deus. Eu te conjuro, voz do Pai, proferida no começo, quando o mundo universal foi moldado. Eu te conjuro pela palavra, único Filho do Pai, que sustenta todas as coisas, seja favorável, seja favorável. Isso apenas precedeu o seguinte: assim, a luz ideal estava antes da luz ideal, e a inteligência luminosa da inteligência sempre foi. E sua unidade nada mais era do que o espírito que envolve o universo, de quem não é Deus, nem anjos, nem quaisquer outros elementos essenciais, pois ele é o Senhor de todas as coisas, e o poder e a luz, e tudo depende dele, está nele, etc. Fragmentos dos escritos de Hermes a Amon. Isso é contradito pelo mesmo Trismegisto, que é obrigado a dizer: falar de Deus é impossível, pois o corpóreo não pode expressar o incorpóreo. Aquilo que não tem corpo nem aparência, nem forma, nem matéria, não pode ser apreendido pelo sentido. Eu entendo, Tatius, eu entendo. Aquilo que é impossível definir, isso é Deus. A contradição entre as duas passagens é evidente, e isso mostra a. que Hermes era um pseudônimo genérico usado por uma série de gerações de místicos de todas as tonalidades, e b. que um grande discernimento deve ser usado antes de aceitar um fragmento como ensino esotérico apenas porque é inegavelmente antigo. Vamos agora comparar o acima com uma invocação semelhante nas escrituras hindus, sem dúvida tão antiga, se não muito mais antiga. Aqui é Parasara, o ariano Hermes, que instrui Maitreya, o índio Asclépios, e chama Vishnu em sua tripla hipóstase. Glória ao Vishnu supremo e imutável, santo e eterno, de uma natureza universal, o poderoso sobre todos, para quem é Hiranyagarbha, Hari e Sankara, Brahma, Vishnu e Shiva, o Criador, o Preservador e o Destruidor do mundo. A Vasudeva, o libertador de seus adoradores, para ele cuja essência é única e múltipla, que é sutil e corporal, indiscreta e discreta. Para Vishnu, a causa da emancipação final, a causa da criação, existência, o fim do mundo, quem é a raiz do mundo e quem é o mundo. Esta é uma grande invocação, cheia de significado filosófico subjacente, mas para as massas profanas tão sugestiva quanto a primeira de um ser antropomórfico. Devemos respeitar o sentimento que ditou os dois, mas não podemos deixar de encontrá-lo em total desarmonia com seu significado interior, mesmo com o que é encontrado no mesmo tratado hermético, onde é dito: a realidade não está na Terra, meu filho, e não pode estar nela. Nada na Terra é real. Existem apenas aparências. Ele, homem, não é real, meu filho, como homem. O real consiste unicamente em si mesmo e permanece o que é. O homem é transitório, portanto, ele não é real. Ele é apenas aparência. A aparência é a ilusão suprema. Tátios. Então os corpos celestes em si não são reais, meu pai, pois também variam. Trismegistos.
Aquilo que está sujeito ao nascimento e à mudança não é real. Existe neles certa falsidade, visto que eles também são variáveis, tátios. E qual é a realidade primordial? Tris megistos, aquilo que é um e único, ó tátios. Aquilo que não é feito de matéria, nem em nenhum corpo, que não tem cor nem forma, que não muda nem é transmitida, mas que sempre é. Isso é bastante consistente com os ensinamentos vedantinos. O pensamento principal é oculto, e muitas são as passagens nos fragmentos herméticos que pertencem corporalmente à doutrina secreta. O último ensina que todo o universo é governado por forças e poderes inteligentes e semi-inteligentes, como declarado desde o início. A teologia cristã admite e até reforça a crença nisso, mas faz uma divisão arbitrária e se refere a eles como anjos e demônios. A ciência nega a existência de tais e ridiculariza a própria ideia. Os espíritas acreditam nos espíritos dos mortos, e fora deles, negam inteiramente qualquer outro tipo ou classe de seres invisíveis. Os ocultistas e cabalistas são, portanto, os únicos expositores racionais das tradições antigas, que agora culminaram na fé dogmática, por um lado, e negações dogmáticas, por outro. Pois, tanto a crença quanto a descrença abrangem apenas um pequeno canto de cada um dos horizontes infinitos de manifestações físicas e espirituais, e assim ambos estão certos de seus respectivos pontos de vista, e ambos estão errados ao acreditar que podem circunscrever o todo dentro de suas próprias barreiras especiais e estreitas, pois eles nunca podem fazer isso. Nesse aspecto, a ciência, a teologia e até o espiritismo mostram pouco mais de sabedoria do que o avestruz, quando esconde a cabeça na areia a seus pés, tendo a certeza de que não pode haver nada além de seu próprio ponto de observação e da área limitada ocupada por sua cabeça tola. No próximo vídeo, continuaremos com o resumo do primeiro volume da Doutrina Secreta.